Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui então uma videoaula para vocês, para a gente passar o filo dos equinodermos. Ele não é um filo muito complexo, mas tem duas coisas que vocês precisam entender. A primeira é que eles recebem esse nome justamente porque eles têm a pele ou o corpo deles revestido por espinhos, tá bom? Por isso que eles são chamados de equinodermos. Pode ser espinho como o ouriço, ou pode ser uma pele um pouco mais encoraçada ou um pouco mais dura, como, por exemplo, a das estrelas do mar. Eles também têm um endoesqueleto, diferente dos artrópodes, né? Que a gente viu nesse capítulo também. Outra coisa importante aqui é em relação à embriologia. Eles são os primeiros animais deuterostômios. Isso significa que no embrião, o blastóporo vai dar origem primeiro ao ânus. Além disso, eles também são triblásticos, têm simetria bilateral, são celomados e eles têm um cordão nervoso dorsal. São chamados de epineuros, tá bom? Os principais representantes são os ouriços, mas também tem as estrelas do mar, tem os pepinos do mar, tá bom? Os ouriços têm a questão do espinho e que pode dar alergia nas pessoas, né, e tal. Então, eles acabam sendo um pouco mais nocivos para as pessoas, para os seres humanos. Aqui, a gente tem a morfologia comentando desse endoesqueleto que eu falei para vocês, né? Esse endoesqueleto, ele tem origem mesodérmica e tem umas plaquinhas que formam essa estrutura que vai dar sustentação para o corpo. E da epiderme, ou seja, do tecido de revestimento, é aonde vão sair as estruturas que são os espinhos, que ficam em conjuntos de tecidos musculares ciliados, né? Que vai ser bem importante também para ajudar na movimentação desses espinhos e também na movimentação do animal. Além disso, o corpo dos equinodermos tem algumas estruturas móveis, são chamadas de pedicelárias, tá? As pedicelárias, elas ficam aqui no endoesqueleto. Não sei se vocês estão vendo aqui essas pontinhas, né? Que elas são mais pretinhas aqui, certo? Elas são importantes para ajudar a limpar essa parte externa, permite a remoção de objetos, né, para não causar nenhum problema aí para o animal, certo? Além disso, tem também uma estrutura que é extremamente característica desses animais, e é uma estrutura que normalmente costuma cair em questões, tá bom? Que são os pés ambulacrários. Então, quando vocês virem pé ambulacrário, não esquece que é de equinodermo. São umas estruturas bem fininhas e quando a gente pega a estrela do mar e a gente vira na parte de baixo, a gente consegue ver que é bem importante, especialmente para a locomoção. Eles projetam essas estruturas tubulares, que são os pés ambulacrários, para se locomover e também para se alimentar. Então, os pés ambulacrários, eles são importantes para a movimentação do animal e para capturar o alimento, certo? Além disso, uma outra estrutura que costuma cair em questões e que são bem característicos dos equinodermas são a lanterna de Aristóteles. A lanterna de Aristóteles, se você ver aqui nessa imagem do ouriço, tem essa estrutura aqui, que fica bem no meio e que parece uns dentinhos. E ele usa essa lanterna de Aristóteles para alimentação também, tá bom? Fica ali próximo à boca e são os ossinhos que eles acabam usando para raspar, porque assim, os equinodermos, eles são animais bentônicos. O que isso significa? Significa que eles são animais que vivem no assoalho oceânico, vivem na areia, no coral. Então, eles ficam se locomovendo por aí e eles acabam raspando o coral, pegando as coisinhas que estão ali na areia, né? Que é os zooplânctons, que são animais microscópicos, etc. E eles usam isso para se alimentar.
certo? Eles têm um estômago, intestino, né? E fazem uma digestão extracorpórea, extracelular, ou seja, dentro de uma cavidade. Essa cavidade é o estômago e depois o intestino para absorção, tá? As estrelas do mar são carnívoras, elas podem se alimentar de corais, de outros equinodermos que são menorzinhos, anêmonas, elas inclusive conseguem abrir conchas e comer moluscos bivalves, tá bom? Só que no caso da estrela do mar, ela tem um estômago que se projeta para fora do corpo do animal, envolve a presa e aí dentro desse estômago acontece a digestão porque tem a liberação de algumas enzimas, tá bom? Que mais aqui? Aqui a gente tem no livro essa parte de domínios aquáticos, em que ele vai falar exatamente sobre essa distribuição de nichos no ecossistema aquático. Então a gente tem aqui os ecossistemas dulcícolas de água doce e os marinhos de água salgada, tá bom? Dentro do plâncton nós temos não tem aqui, eu não coloquei, mas tem o fitoplâncton, que são as algas, né, microscópicas, e o zooplâncton, que são crustáceos, larvas de peixes, animais bem pequenininhos e que são importantíssimos para a cadeia alimentar, são os consumidores primários porque se alimentam do fitoplâncton, tá? Lembrando que os equinodermos, eles são bentônicos. Bentônicos são animais que ficam no assoalho do oceano. Já os néctons, eles ficam nadando e como o tubarão, como o peixe, etc. Tá bom? Além disso, além dos pés ambulacrários que eu falei para vocês, que são importantes para a locomoção e para a alimentação, eles têm um sistema ambulacrário, que é um sistema de tubos, e dentro fica um líquido que funciona como um mecanismo hidrovascular. E olha só o tanto de função que esse sistema ambulacrário ele desempenha. Ele desempenha a função de locomoção, de excreção, de respiração, percepção de estímulos, tá bom? E o que acontece é que a estrutura da parte de fora do equinodermo é cheio desses poros. Então, essa água entra por esses poros que ficam na placa madrepórica e consegue entrar nesses canaizinhos. Além disso, tem umas expansões também chamadas de vesículas de Poli, que são os canaizinhos que ficam distribuídos no corpo do animal, tá bom? Esse sistema ambulacrário, então, quando a água entra nesses tubos, nesses canais, vai funcionar por meio de pressão, né? Então, o animal ele vai fazendo pressão nesses tubos, a água vai se movimentando e aí ele vai conseguindo se movimentar, transportando nutrientes, transportando as excretas para serem eliminadas, transportando e fazendo a respiração e também transmitindo, né, os sinais dos impulsos nervosos, dos estímulos ambientais que são gerados. Então, olha só, aqui na anatomia do ouriço, a gente tem a boca que fica aqui embaixo tem a lanterna de Aristóteles, e você vê que o ânus fica na parte de cima, né? Então a boca fica embaixo, que faz total sentido, já que é um animal bentônico, e a boca próximo ao assoalho do oceano, ao solo ali, vai ajudar na alimentação. Eles têm as gônadas, a gente já vai falar da reprodução, a placa do esqueleto, do endoesqueleto, tem os pés ambulacrários que ele usa para se alimentar ou para se locomover, e todas as outras estruturas, né? Tem aqui um sistema nervoso, aquela coisa toda. Em relação à reprodução, a gente já vai terminando. Na reprodução, a gente tem dois tipos. Tem essa parte da reprodução, que é um tipo de reprodução assexuada que acontece e que pode acontecer com a estrela do mar, que é um tipo de reprodução, não sei se eu posso dizer que é reprodução, porque a estrela do mar ela não faz isso intencionalmente. Isso acontece, por exemplo, quando algum animal vai se alimentar dela, rasga uma parte dela e deixa outra parte, quando alguma parte do corpo dela é lacerado,
algum choque mecânico, enfim, esses animais eles acabam se regenerando. Então você vê aqui que a estrela do mar ela foi cortada ao meio e a parte que foi tirada vai crescer uma nova estrela e a parte que ficou também vai crescer para regenerar aquela parte que foi retirada, tá bom? Então, inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes tem alguns pescadores que pescam as estrelas em redes, né? E acham que só porque a estrela está partida, ela está morta e devolvem no mar. Mas, na verdade, você está apenas jogando uma estrela que está viva e que pode, inclusive, se reproduzir dessa forma, tá bom? Isso é uma técnica... quando acontece, não quando acontece sem querer, né? Nesse caso de redes ou de choques mecânicos, enfim, mas quando o animal ele acaba desprendendo uma parte do corpo, acontece por autotomia. Isso acontece, por exemplo, com o escorpião, que deixa o rabo quando ele se sente ameaçado, com lagartixa, que desprende o rabo também, e quando ele se sente ameaçado e acaba crescendo novamente. Quando eu falei no início, eu falei que ela não fazia isso porque ela queria, porque realmente ela não faz isso com a intenção de se reproduzir, tá? Mas ela desprende essa parte do corpo e abandona quando ela se sente ameaçada. Então, apenas nessas condições ela vai fazer isso. Se ela quiser se reproduzir, ela vai fazer reprodução sexuada. Os equinodermos, eles são dioicos. Isso significa que existe o indivíduo que é macho e tem a fêmea, tá? Só que como são animais predominantemente marinhos, vivem na água, eles vão fazer a fecundação externa. Então, a fêmea lança os ovos na água, o macho lança os espermatozoides na água. Acontece a fecundação externa na água, né? E aí, dessa fecundação, vai passar por aquelas etapas do desenvolvimento embrionário que a gente já falou, né? Que tá aqui, e vai produzir uma larva, né? Essa larva vai passar por uma metamorfose e então vai virar um indivíduo adulto. Então, o desenvolvimento deles é indireto, tá? Porque tem uma fase larval. É como tá dizendo aqui no texto, né? Com forma larval. Certo? Aqui está mostrando o ciclo de vida da estrela do mar, mas nos outros equinodermos é bem comum, certo? Os machos têm testículo, as fêmeas têm ovários, ficam na cavidade interna, né? Os ouriços têm 5 gônadas. Esses detalhes você não precisa saber, enfim, decor, né? Essa questão de anatomia. O que você precisa saber é que a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto, porque tem fase larval, tem metamorfose. E, finalmente, a gente tem aqui a classificação, ou seja, esse grupo é diverso e existem alguns critérios que são usados para classificar, que pode ser a forma do corpo, a fisiologia e a anatomia, né? E eles são divididos em 5 etapas, em 5 categorias. Você precisa saber decor? Seria interessante, né? Mas você precisa saber pelo menos os representantes. Então, a gente tem a serpente do mar, o lírio do mar, o pepino do mar, a bolacha do mar e a estrela do mar. São representantes dos equinodermos. E tem também o ouriço, né? Agora, os ofiuroides, por exemplo, eles têm o corpo achatado e eles têm, parece uma estrela, mas os bracinhos são finos e acaba se movimentando, é bem interessante, eles não têm ânus, tá? Os crinóideos é o lírio do mar, você vê que eles têm vários filamentos aqui, tentáculos na verdade, né? Depende da espécie aí, e eles acabam sendo fixos. Os holoturoides, como o pepino do mar, lembra que o pepino do mar ele é tipo uma iguaria, né? Que é bem apreciado em países asiáticos, como a China, por exemplo. Ele tem um corpo alongado, cilíndrico, mole, ele tem os pés ambulacrários e normalmente ele acaba ficando perto dos corais, porque ali tem bastante alimento, né? Tem os equinoides, que é a estrela, a bolacha do mar, é bem interessante, porque parece que tem uma estrela encravada, né, na bolacha do mar.
Ela não tem braços ou extensões, tentáculos, mas ela tem os pés ambulacrários, como eu disse para vocês, é bem característico desse filo, tá bom? E a asteroide, que como o nome diz, é da estrela, né? Tem os pés ambulacrários, pode chegar em algumas espécies até a 48 braços. Então é um filo bem diverso, tá bom? Faça os exercícios do livro, eu vou colocar para vocês o gabarito no post do iClass e a gente se vê nas próximas aulas. Até!